Fiz esse mesmo estudo, só que para outros casos. Por exemplo, para uma situação agora que eu tenho a possibilidade de criar, né, dois balanços simultâneos, um aqui na parte da frente e outro na parte de trás da minha viga. E fiz o mesmo cálculo. Para eu otimizar o momento vetor e igualar as deformações, quais seriam os balanços necessários, certo? Para essa situação aqui, que eu tenho então um vão e dois balanços, o interessante seria que os balanços, para otimizar o momento vetor, aproximadamente 0,35 do L, para otimizar a deformação, aproximadamente 0,40 de L. Fiz também aqui a mesma ideia, só que agora tendo dois balanços e dois vãos, né? Então está aqui para vocês os mesmos valores. Então, para eu otimizar os meus momentos, nesse primeiro caso aqui, eu não estou considerando redistribuição, né? Então a gente sabe que uma viga engastada, né? Uma viga bem engastada, o momento vetor negativo ele é maior do que o momento vetor positivo no centro, se eu tenho aqui uma força uniformemente distribuída. O momento negativo é o dobro do momento positivo. Então, se eu tiver um momento máximo aqui, nas extremidades eu vou ter negativo 2m, certo? Então, essa otimização sem redistribuição, os momentos em cima dos apoios ficam maiores, né, do que o momento no centro. Para otimizar a deformação, né, para igualar as deformações do balanço com a deformação dos meus vãos, esses seriam os valores. Coloquei aqui também, para estruturas hiperestáticas, eu tenho a possibilidade aqui de redistribuir, né, esse meu momento. Se eu for redistribuir, de maneira que eu vou diminuir a quantidade de armadura nesse meu primeiro vão, no meio, né, desse pilar intermediário, de maneira que eu consiga redistribuir, diminuir o momento negativo aqui e aumentar o positivo. Dessa maneira eu consigo, né, reduzir ainda mais o meu momento vetor como um todo aqui, e essas seriam as dimensões para otimizar, para igualar os momentos. Tranquilo? Vamos mais um pouquinho, vamos mais além. Vamos fazer aqui uma breve análise da sensibilidade da dimensão do balanço. Então, até o momento, chegamos na seguinte conclusão. Se eu estou com uma viga biapoiada que tem um vão L, supondo que ela vai ter uma deformação delta, se eu quero otimizar, né, a minha deformação, se eu quero igualar, né, a deformação, eu vou criar aqui então um balanço de 0,48 L. Dessa maneira, então, a deformação máxima que vai acontecer aqui, no vão positivo, ela iguala com a deformação máxima do meu balanço. Só que, pela NBR 6118, a gente também tem o seguinte comportamento. Se eu tenho uma viga biapoiada de vão L, assumindo que o máximo que ela pode se deformar é delta, balanços a gente tem que eles podem se deformar o dobro, né? Lá na tabela de deslocamentos limites, né, da NBR 6118, ela traz isso. Para essa minha viga aqui, a máxima deformação que ela pode ter vai ser igual a 2 vezes o meu delta, né, assumindo o mesmo vão L. Então ela pode se deslocar o dobro. Ou seja, eu ainda poderia aumentar esse meu balanço um pouco mais, certo? Que ainda não, né, não seria tão crítico como estava inicialmente, certo? Já que o balanço pode se deformar o dobro, além do balanço ter um comprimento menor. Então eu posso me deformar aqui mais do que 0,46. Tá? Já a gente vai falar sobre isso. A questão da sensibilidade aqui, voltando um pouquinho, é a seguinte. O que eu fiz aqui então foi reduzir um pouquinho do meu balanço. Mantive o vão L, só que ao invés de 0,48L, coloquei 0,44, para mostrar aqui como que já impacta bastante. Uma redução aqui de 8% no balanço já alterou o comportamento para aquele estado igual, para um estado em que a minha extremidade ela está perfeitamente aqui em zero, né? Então ela não se desloca. Tranquilo? Isso fica ainda mais evidente se eu aumentar o meu balanço. Fica ainda mais evidente essa sensibilidade. Então eu aumentei em relação ao inicial em 8%. Ao invés de 0,48L, aumentei aqui para 0,52L. E a gente já levou
a deformação na extremidade para a mesma que eu tinha inicialmente da minha viga biapoiada, que é o meu delta, certo? Se eu aumentar ainda mais o meu balanço, isso vai ficando cada vez mais evidente, aumenta ainda mais, certo? A deformação do meu balanço. Esse estado que a gente chegou aqui, essa minha situação, é aproximadamente aquela situação limite que eu comentei. Como balanços podem se deformar o dobro, né, do que um vão biapoiado, essa aqui seria aproximadamente a minha situação limite. A partir dessa situação, a deformação que eu vou ter no meu balanço vai passar a ser mais crítica do que a deformação que eu tinha antes. Então eu vou voltar a ter problema de deformação adicionando o meu balanço. Então isso aqui é um limite bacana da gente ter. Quando que meu balanço, né, quando que o balanço que eu criei, ele volta a ser prejudicial, certo? Resumi essa ideia em outra tabelinha aqui. Então, quais seriam limites para a gente criar balanços favoráveis? Sabendo, né, que então, a extremidade livre do balanço, né, pode se deformar mais do que o meu vão, essa deformação máxima aqui no meu balanço vai passar a ser mais crítica, caso o balanço não existisse, para essas situações de vão aqui. Né? 0,53L para um balanço e um vão, 0,46L para dois balanços e um vão, e 0,42L para dois balanços e dois vãos. Então a gente tem aqui meio que uma faixa, né? Uma faixa de variação. Vamos analisar aqui, ó, essa parte de cima agora, certo? Para que o meu balanço que eu criei não volte a ser desfavorável, se eu tenho um balancinho A, para essa situação eu tenho que criar aqui o meu vão interno tem que ter pelo menos 2,38A. Né? E aqui temos os respectivos valores, 1,87 e 2,15. O que eu fiz aqui, nessa parte final, foi meio que resumir isso tudo que a gente viu em duas regrinhas básicas, né? Duas regrinhas práticas, então. Quando eu tenho essa minha estrutura, eu tinha uma viga biapoiada e eu vou criar um balanço aqui para tentar melhorar o comportamento dessa minha viga. Né? É algo, né, generalizado, então independentemente do que eu tenho para cá, né, então é uma generalização com base no que a gente viu, a gente pode chegar na seguinte regra prática. Se eu tenho aqui o meu vão, eu quero que o meu balanço seja no máximo 1/3 a metade do meu vão para que esse balanço criado seja favorável. Né? Ou, pensando o inverso, se eu tenho um balanço, para que esse balanço criado seja favorável, eu tenho que ter pelo menos de 2 a 3 vezes o balanço no meu vão. Então é uma regrinha prática, fácil de decorar aí, que a gente pode ter em mente, né, para já ter uma noção do comportamento, né, de balanços favoráveis. Beleza? Para finalizar aqui, basicamente o mesmo problema, só que pensando de outra maneira. Focando então naquela situação do nosso problema inicial, certo? Só que dando, né, uma outra perspectiva. A ideia aqui é a seguinte: eu tenho uma viga com um vão fixo L. Então L é o vão total da minha viga, né, o comprimento total da minha viga. E eu posso escolher, né, a posição desse meu primeiro pilar aqui. Vou chamar aqui de P1. Ela é fixa aqui. Só que o meu segundo pilar, eu posso escolher arbitrariamente a posição dele, onde eu vou colocar. Na extremidade, né, ou em algum lugar intermediário. Certo? Se eu colocar o meu pilar na extremidade, a minha viga ela vai se comportar como uma viga biapoiada. E a gente viu que o balanço, ele pode ser favorável. Então eu coloquei aqui, pelo mesmo procedimento que eu fiz ali em cima, né, eu resumi o resultado disso. Se eu trazer o meu pilar P2 aqui da extremidade, 0,29L para dentro, eu vou chegar nessa posição verde. Nessa posição vai ser onde eu conseguir reduzir o meu esforço cortante e o momento fletor ao mesmo tempo, tá? Eles caem juntos, né? A valores mínimos. Então, a minha viga vai ter uma solicitação mínima para essa minha posição verde. Se eu andar um pouquinho mais, 0,32L, eu vou chegar num ponto então onde a deformação ela iguala, né? Então, a deformação no meu vão vai igualar a deformação no meu na extremidade do meu balanço.
Se eu trazer o meu pilar ainda mais para dentro, vou chegar então aqui nesse vermelho mais escuro, seria o 0,45L. Nessa deformação aqui, né, a partir desse ponto, a deformação ela vai voltar a ser mais crítica na ponta do meu balanço do que inicialmente a minha viga, né, simplesmente apoiada, certo? Se eu avançar um pouquinho mais, chegar bem na metade do meu vão L, os meus esforços vão voltar a ser mais críticos do que se a minha viga fosse então com os pilares nas extremidades, certo? Então essa é a generalização para a escolha da posição do pilar. O interessante é que a gente não ultrapasse, né, as posições vermelhas e fique o mais perto possível então da verde e da azul, né? Então, no vídeo de hoje, nós vimos que balanço podem sim ser usados a nosso favor para melhorar o comportamento de estruturas, né? Inclusive, balanços favoráveis são, na verdade, né, uma diretriz para a concepção de estruturas. Tranquilo? Então, qualquer dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. No mais seria isso. Até a próxima.